Olá pessoal, bom dia. Para aqueles que não me conhecem, né, meu nome é Luiz Alberto. Eu estive presidente da Associação dos Criadores de Aves Combatentes do Estado de Sergipe em 2 oportunidades. Desde o seu surgimento em 2019 que eu caminho, milito nessa área buscando trazer esclarecimento, buscando apresentar um direcionamento para os criadores de aves combatentes em nosso estado. Claro que tudo que a gente faz ecoa para o país como um todo, né? O que me trouxe hoje para me comunicar com vocês através desse vídeo foi um acontecimento que a cada dia se torna mais comum, de busca de outras entidades nos consultando de qual caminho trilhar para alcançar o êxito que Sergipe alcançou. E agora, para nossa surpresa, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo à frente da Associação Sergipana, hoje não mais como presidente, o presidente é Everton, mais conhecido como Binho, mas me coloco como um consultor. E sempre que é necessário e oportuno, eu estou dialogando com o atual presidente da associação. E ontem eu conversei com ele que recebi como surpresa um contato do presidente emérito da Associação Mundial, o Vitor Negrete, me passando o contato do presidente da Associação de Criadores de Aves Combatentes da Costa Rica, para que eu buscasse me comunicar com o mesmo, tentando apresentar um pouco daquilo que a gente desenvolveu em Sergipe para alcançar esse apogeu que a gente desfruta nesse momento. E assim, eu preciso passar isso para vocês, porque isso denota de forma clara e inquestionável o quanto o galismo sergipano, através dessa entidade de classe, avançou, o quanto ela de fato tem um serviço prestado relevante no universo do galismo. E em diálogo com o presidente da Associação dos Criadores de Aves Combatentes da Costa Rica, ele nos falou que a perseguição lá está muito intensificada. Inclusive, estão levando os animais ao sacrifício. E aí eu tentei apresentar para o mesmo algumas estratégias de como agir para que ele alcançasse um conforto ou, na pior das hipóteses, um impasse, para que dessa forma os animais não continuem sendo conduzidos ao sacrifício. Antes de iniciar o nosso diálogo, eu fui muito transparente com o mesmo. Eu não conheço nada da legislação da Costa Rica, diferente do nosso país, onde eu fui estudar um pouco a nossa Constituição, fui em busca de decisões. Inclusive, eu uso como base um acordo do estado do Piauí, que denota o quanto a nossa segurança jurídica nacional ela é válida e viva, basta que os operadores do direito saibam utilizar, mas existem vários remédios que beneficiam os criadores em nosso país. E eu mencionei para ele o seguinte: o primeiro passo que ele tinha que adotar era buscar, através de um jurídico competente, qual é a segurança que a Constituição daquele país assegura a uma espécie, para que a partir daí ele possa construir um argumento consistente baseado em uma lei, que é a lei das leis, e busque resoluções, instruções normativas, leis. Inclusive eu enviei para ele as nossas leis estaduais, assim como a própria portaria do Ministério da Agricultura, para que ele pudesse observar que tudo parte da Constituição. No Brasil, a referência é o artigo 225, com foco no inciso 2º, onde o legislador deixa bem claro que todo e qualquer banco ou patrimônio genético, deve ser de fato assegurado, preservado. Então, a nossa espécie, segundo a Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, no seu artigo 29, parágrafo 3º, diz que é uma ave nativa do nosso país, porque lá ele discrimina o que caracteriza uma ave nativa, que é que ela tenha seu ciclo de vida dentro do território ou em águas jurisdicionais.
Então ele tem que fazer essa busca. O que é que a Constituição da Costa Rica assegura no tocante à manutenção e preservação de uma espécie? E a partir dali ele começa. Outra coisa que eu quero advertir, serve para nós sergipanos. Sem inserção no universo político, é impossível alcançar direitos e garantias. Talvez a dificuldade da Costa Rica esteja em não ter conquistado uma representatividade dentro das casas legislativas. Sem uma voz no parlamento, ninguém ouve o seu grito. Você se torna alguém à margem. Por isso que eu sempre bato nessa tecla da necessidade dos avicultores esportivos, sergipanos e brasileiros, construir um comitê deliberativo para pensar ações inteligentes que possam serem implantadas. A gente tem que sair desse universo das ilações, dos sonhos, porque viver preso ao universo dos sonhos é uma patologia. E para você sair de uma patologia para uma convalescença, você tem que ir tornando prático aquilo que estava preso ao universo dos sonhos. Em Sergipe é uma realidade porque a gente deixou de sonhar e executou. Então hoje existem essas leis. Fui fazer uma pesquisa rápida sobre a Costa Rica. E o que eu observo é que em toda pesquisa que a gente faz, buscando essa cruzada contra os avicultores esportivos, a gente percebe uma semelhança global nas ações. Em 1922, foi sancionada a primeira lei proibindo as rinhas de galo na Costa Rica. Olhe, prestem atenção às datas, 1922. No Brasil, senhores, no governo, se não me falha a memória, de Prudente de Moraes, em 1924, 2 anos depois, surge a primeira proibição no Brasil. Fruto de um trabalho feito pela primeira entidade de proteção animal do nosso país, a UIPA, que nasceu em 1895. Quando você vai observar, os criadores tinham um descendente de inglês. E lá na Inglaterra já existia esse crescimento, né, na emancipação, que não era dos animais. É por isso que a gente tem que estudar. Era com relação às pessoas que tinham problemas psicológicos, que eram escravos, que não eram considerados cidadãos. Então a legislação migra para alcançar essas pessoas e transformar elas em cidadãos. Eles aí migram essa ideia antropológica para o universo animal. Resumindo, esse cidadão tinha acesso a essa literatura, com certeza, se deparou com uma situação em São Paulo, onde um carroceiro estava espancando um animal, tal, e a partir dali ele criou essa entidade, que hoje é a mais antiga e é muito atuante no nosso país. Então veja, 1922, no Brasil, primeira lei, 1924, depois 34, depois 62 e por aí vai, até chegar na Lei dos Crimes Ambientais, em 98. Então, senhores, a gente precisa entender que sem organização a gente não chega a lugar algum. E lá, de fato, na pesquisa que eu fiz aqui rápida, mas já deixa bem claro e nítido de que o movimento de cunho abolicionista animal está muito bem organizado. Eles preparam agentes aduaneiros nas fronteiras para impedir que entre ou saia qualquer produto relacionado aos animais, assim como os policiais. As ONGs são muito bem organizadas. A associação migrou do universo do embate nacional e buscou a Corte Interamericana de Direitos Humanos e impetrou uma ação para tentar ser aceita, né, o combate entre as aves, e perdeu. Então veja, um órgão de cunho internacional já se posicionou contrário à prática do galismo na Costa Rica. Isso denota que quem pensou essas ações não pensou de forma mais profunda. Você não pode migrar para esse nível de embate sem ter retaguarda. Se eles tivessem força no universo político, influência internacional, vocês poderiam migrar com uma ação dessa natureza e ter esperança de vitória. Mas a partir do momento que eles já receberam essa negativa, é a prova de que não tinha ninguém articulando, entendeu?
para que de fato eles lograssem êxito. A mesma coisa que acontece em nosso país. Por que a Associação Sergipana não ingressou ainda no IPHAN, buscando reconhecimento como patrimônio mortal? Porque nós não temos organização dentro do universo político a nível federal. Por isso que a Associação Sergipana ainda alimenta o sonho e a expectativa da construção de um comitê partindo do Nordeste, um comitê nordestino, para que a gente possa apresentar as nossas ideias, a robustez dentro do universo jurídico, para convencer os nossos representantes federais por Estado, para que quando a gente ingresse no IPHAN, a gente tenha vozes na Câmara Federal e no Senado. Aí a luta pode se tornar mais equilibrada. Se ingressar agora, é derrota na certa. Por quê? Os ambientalistas são organizados. Nós não somos. Somos sonhadores que acreditam que o só sonhar é capaz de mudar a realidade. E não é. Então, senhores, fica aqui essa fala, né, de reconhecimento para a gente, de satisfação, por estar, né, dialogando com representantes de outros países, tentando construir estratégias de ações que possam fortalecer a manutenção desses valores culturais, que precisa ser bem claro, né? Na Costa Rica, desde o período colonial, ali aproximadamente século XVI ao século XIX, ainda quando colônia da Espanha, essa prática era viva, real, presente. Mas a partir de 1922, uma lei proíbe, e aí as dificuldades começam e ganham força agora em 2025. Não é diferente no nosso país, se você for olhar a escalada e as estratégias de avanços daqueles que rivalizam com os galistas. Parem para observar, busquem na história. O galo brasileiro viveu um apogeu quando tinha representantes do galismo dentro do universo político e vice-versa. Hoje nós não temos, são pouquíssimos aqueles que estão no universo da política, mas que se reconhecem galistas. São medrosos, não nutrem o mesmo valor que as nossas aves. Ficam no anonimato, têm vergonha de dizer que é um amante da cultura, porque tem medo, né, da opinião pública, tem medo do lixamento público das redes sociais. E aí eu pergunto, como é que você vai avançar? Como é que você vai assegurar proteção se você não se identifica como simpático, como amante ou como praticante? Fica a reflexão, sem organização jamais iremos avançar. A prova está acontecendo em um país onde o esporte era algo tido como natural, um esporte até nacional. Existe um trabalho do professor Sérgio Alves Teixeira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falecido, acho que em 2021, que ele fez um trabalho sobre probabilidades e possibilidades de morte nos combates envolvendo esses animais. E ele trouxe uma realidade de um número entre 5 a 10%. Isso para demonstrar que, diferente do que pensam os ambientalistas, que todos os animais findam, têm como resultado final a morte, isso deixa bem claro. É um tratado antropológico feito por um professor da Universidade Federal, demonstrando que o número é entre 5 e 10. E aí eu fiz um apanhado rápido e provei que em 2023, em um levantamento rápido, porque eu não tenho acesso a todas as informações, 10 profissionais de artes marciais, seja UFC, luta livre, morreram praticando os combates. Então o que a gente precisa é de organização, é de inteligência para refutar alguns argumentos, tendo fatos como dados a serem apresentados. As nossas aves, elas têm na figura do criador um protetor. Elas não vão a óbito nos combates, elas vão a uma condição que, quando se coloca inferior ao seu oponente, o combate é encerrado. Então a gente precisa levar informação, conhecimento, ocupar espaços midiáticos para que a nossa voz possa ecoar e aquelas pessoas que constituem a opinião pública, o senso comum, possam ter um mínimo de conhecimento sobre a nossa cultura, para que a gente, em um momento de
embate nacional, a gente possa também contar com a opinião pública, que ela vale muito. E nesse momento, o galismo é uma prática à margem da sociedade por não montar estratégias de publicidade, de valorização de uma cultura que está presente em nosso país desde o período de colonização. Então, senhores, fica aí o nosso agradecimento ao Vitor Negrete e ao, deixa eu ver aqui o nome do cidadão, viu? Manuel Hidalgo, que é o presidente da Associação da Costa Rica, por este feedback, e espero que eu possa continuar contribuindo com qualquer criador de qualquer país que venha precisar dos nossos humildes serviços. Não sou um conhecedor do assunto, mas sou um buscador. Eu sou alguém que tenho curiosidade e procuro, quando procurado, contribuir de alguma forma. E o caminho que eu apresentei para ele parte da Carta Magna daquele país. Tudo tem que nascer da Constituição, que foi o mesmo que aconteceu no nosso país. Parte da Constituição, em seguida uma instrução normativa do Ministério da Agricultura e em seguida leis estaduais. O caminho é esse. E, acima de tudo, envolvimento com a política. Sem a política, nada é possível.